Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo neste canal analisando questões arqueológicas, especificamente realizando a leitura e fazendo os meus comentários do livro A Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá, do professor Dr. José Ademar. Doutor José Ademar dispensa apresentações, formações na área de teologia, ciência da religião, arqueologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, em Tel Aviv e tantas outras coisas. Eu realmente estou muito feliz em ter o privilégio de estar nesses últimos dias estudando as suas obras, lendo os seus livros e os seus artigos publicados. É uma satisfação enorme poder encontrar um brasileiro que aborda a arqueologia de maneira verdadeira. É claro que existem outros, mas realmente estou muito contente com as obras do professor, o Dr. José Ademar. Leremos especificamente o trecho de sua obra que fala do culto a Javé e outras divindades. Então vamos lá, vamos à leitura do seu livro, página 62. Quanto ao Deus cultuado nesse período, o período aqui referido pelo professor diz respeito a aproximadamente ali o século 9 a século 8 antes de Cristo. É uma questão um tanto complexa. De modo geral, não havia culto a um único Deus. As escavações arqueológicas têm mostrado que, no cotidiano do povo de Israel, se prestava culto a vários deuses e deusas, com preferência aos deuses da fertilidade, como Baal e suas consortes, Aserá e Astarte. Aliás, como vimos anteriormente, na raiz do nome Israel se encontra a forma El, o Deus supremo do panteão ugarítico, que tinha como maior atributo ser o Deus criador. O culto a El era muito forte em Canaã, tanto que Israel herdou seu nome. Ou seja, no princípio, o Deus de Israel era El, e só mais tarde passou a ser Javé. Se Israel fosse javista desde o princípio, provavelmente o seu nome teria como raiz, o vocábulo Yah. Assim como muitos nomes em Israel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc. Mesmo quando Israel se tornou javista, o culto a El continuava vivo no interior do território israelita, assim como o culto a Baal, Aserá, Astarte, etc. Tanto que aparecem constantemente nos relatos bíblicos. Nossas Bíblias costumam traduzir El por Deus. Por isso, não nos damos conta do constante uso desse nome. No entanto, basta prestar atenção a todas as vezes que em nossas Bíblias aparece a palavra Deus. É quase certo que se trata de El. Da mesma forma, quando aparece o nome Senhor,
é seguro que se refira a Javé. Não deixe de assistir os meus vídeos que eu falo sobre a origem de Javé e a origem do tetragrama. Eu abordo estes assuntos. Também tem o meu vídeo sobre Asherá, a esposa de El, em que eu mostro também que na evolução do culto israelita há essa transposição, né? Javé assume, vamos dizer assim, as consortes de El, né? Nessa amálgama, nesse sincretismo que gradualmente vai acontecendo da ocupação à adoração ao Deus Javé, imposto pela tribo judaíta. Então vai havendo essa transição. Israel gradualmente vai fazendo isso, e o culto fora, né, do universo da narrativa bíblica, os cultos sempre foram politeístas e sempre se adorou a vários deuses. Foi na época da monarquia que isso foi tentando ser combatido, mas não da forma necessariamente como a narrativa bíblica apresenta. Mas havia até, de certo modo, uma tolerância para que o povo pudesse, fora do ambiente cultico oficial, continuar adorando as suas divindades. Enfim, o que se pode concluir é que em Israel, por volta do século X a.C., Javé era um deus entre outros. No entanto, é bem provável que por volta do início do século IX a.C., o culto a Javé já era predominante em Israel. Uma prova contundente, como se verá mais adiante, é o testemunho da Estela de Messa, também conhecida como a Estela Moabita, que foi edificada pelo rei Mesa de Moabe por volta de 840 a.C., ou seja, século IX. Nela, Javé é mencionado como o Deus nacional de Israel, que impõe seu domínio sobre os moabitas. Porém, Javé ainda não é cultuado como Deus único, teologia que será imposta somente mais tarde em Judá, exatamente como eu disse anteriormente. Não deixe de assistir os meus vídeos falando sobre a origem de Javé e a origem do tetragrama. Nesse período, Javé é cultuado junto com outros deuses, e isso não apenas em Israel, mas também em Judá. Temos alguns exemplos, como o templo de Javé do século 8, escavado em Arad, no sul de Judá, junto ao Nahal Berseba. Nesse templo, construído em continuidade com os lugares altos, com as eiras ou Bamote, onde aconteciam os ritos da fertilidade, foram encontradas duas estelas, Messabote. As estelas estavam fixadas no Santo dos Santos. A maior, que representava a divindade masculina, não se sabe se era Javé ou Baal, media 90 centímetros. A outra era um pouco menor e certamente representava uma divindade feminina, talvez Asherá. Muitos acadêmicos dão com certeza que esse templo de Arad era Baal. Era a Javé, perdão. Outros ficam na dúvida, porque realmente haviam cultos a outras divindades. E eu tenho um vídeo sobre o altar de Arad, né? O que foi encontrado ali. Eu tenho um vídeo específico sobre o achado arqueológico que foi encontrado junto com este altar. Vou deixar os vídeos aqui na descrição. A maior era fálica, tinha a parte superior arredondada e estava pintada de vermelho. À frente de cada estela havia um pequeno altar para incenso. O nicho de Arad com as estelas se encontra atualmente no Museu de Jerusalém. Portanto, uma prova contundente da forte presença em tempos tardios de cultos da fertilidade no interior de Judá.
e da influência que estes exerciam sobre o javismo. Outro exemplo de culto primitivo a Javé foi encontrado no sítio arqueológico de Kuntlet, Ashrud, ao noroeste da Palestina, do Sinai, a 50 quilômetros de Cades Barneia, junto à rota que leva a Gaza. Ali foram escavados vários fragmentos de cerâmica com inscrições e desenhos que fazem referência a Samaria e que datam da primeira metade do século 8. Portanto, do reinado de Jeroboão II, 788 a 747 a.C. Em um dos fragmentos encontrados está escrito em hebraico antigo uma bênção que diz: a bênção de Javé de Samaria e sua Asherá. Javé está representado num desenho em forma de touro com a genitália em destaque. Ao lado está outro desenho representando Asherá. Portanto, além do culto a Javé, ao lado de outros deuses, há nessa inscrição um testemunho da extensão do domínio de Israel com sua capital Samaria, até o sul de Judá. Complementa essa informação um desenho no muro da entrada da construção principal do sítio, que aparenta tratar-se de um rei sentado no trono real. Uma vez confirmado e reconfirmado que essas construções são da primeira metade do século 8 a.C., pode-se concluir que se trata do reinado de Jeroboão II. O mais impressionante dos achados em Kuntlet, que ainda não foram totalmente decifrados, é que temos aqui uma forma primitiva de culto a Javé. Primeiramente, Javé é identificado com Samaria, ou seja, é possível que em Samaria houvesse uma forma própria de culto a Javé. Temos um caso semelhante em outra inscrição que identifica Javé com Temã. Assim como temos em algumas passagens bíblicas o Javé de Farã ou de Edom, numa provável referência ao Javé da região desértica do sul de Judá e Edom. Os textos mencionados parecem se referir a Javé como um deus em movimento, similar ao Sol do leste a oeste. Olha a parte astrológica aí sendo já vista, associada a esta questão. Em segundo lugar, Javé é representado em forma de touro, forma que algumas vezes também é atribuída a Baal, caracterizando a força e a fertilidade, e que em algumas passagens obscuras aparece como uma forte condenação do culto praticado em Samaria. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido a mais um vídeo. Eu já havia abordado anteriormente este tema em outros vídeos, mas agora fiz um vídeo específico. Então, lembre-se, não havia um culto a um Deus único em Israel, nem mesmo em Judá. Mas isto foi algo que, na época da monarquia, foi tentando se impor e colocar mediante narrativas, mediante a imposições. Mas a verdade é que mesmo com estas imposições da monarquia e dos sacerdotes, o povo continuou cultuando a sua maneira de culto original, da fertilidade, do campo e por aí vai, normalmente. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently